nossa caminhada, renova as nossas energias para o bem, nos enche de confiança e de fé raciocinada, agradecendo a presença do anjo guardião de cada um aqui, que se faz presente, renovando as nossas forças, renovando também a nossa confiança na espiritualidade amiga, nos trazendo a certeza da imortalidade da alma, que sejamos todos socorridos e amparados, que possamos dilatar nossas percepções, a nossa consciência, para o entendimento do estudo e, acima de tudo, na prática, em nossa vida atual. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Mais uma vez, boa noite. Estamos no capítulo 10 ainda, da reunião de materialização. Vou botar aqui. Tá ouvindo bem, né? Né, Mariane? Tá. Então, estamos lá, vamos lá. O capítulo 10, ainda nos encontramos nele. Boa noite. Que é a reunião de materialização. O espírito Alencar se materializou, não entraram em detalhes o que ele fez, o que ele promoveu, outros se materializaram, mas também não citou o nome. Então, onde nós paramos mesmo, Tereza que anotou, não, Tereza não estava com o livro não. Então, deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu ver. Aquela pergunta, né? Se essa força, que foi Joelma que fez, né? Essa força nervosa, né? Que é o ectoplasma. Boa noite a todos que chegaram agora. É apenas propriedade de alguns. A gente já leu isso, né? Privilegiados na Terra, né? Ele fala que não, todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. A gente leu sobre isso. Falou também que por que isso não está generalizado, as materializações no planeta não se generaliza, para que o homem não abuse, né, no setor do progresso espiritual, como vem abusando nas linhas de evolução material, em que a gente vê aí, né, a energia do urânio, que é da natureza, utilizado pela inteligência do homem, com o objetivo de gerar energia ótima, mas que gerou bomba atômica, né? Então, já citamos aqui alguns exemplos das pesquisas que a União Soviética fazia com os ditos paranormais. No YouTube tem lá, você vai ver uma das muito famosas, não esqueci o nome dela, Ivanova. E no YouTube, ela movimentando o lápis, né? Fazendo o lápis se mover pela força do pensamento. Há livros na Rússia que Hermínio de Miranda estuda explicando. E André Luiz explica os bastonetes que ali a gente não vê no YouTube. O ectoplasma é invisível ou visível. E ela movimentando sob a guarita, sob a orientação dos cientistas russos. É preto e branco, esqueci o nome dela. Ela movimenta, né? Ela é tudo fechado, blindado, transparente, os lápis lá dentro. Ela com a força da mente. E aí ela cita que doía as costas, a coluna, doía o corpo todo, porque estava saindo o fluido dela. O fluido dela envolvia o lápis lá dentro. E eles queriam utilizar isso. Para que essas pessoas, dito aqui, privilegiados, entre aspas, pudessem movimentar, né? Digamos, movimentar. Eu mando um míssil para Carmen, mas aí o meu paranormal, né, que é o nome já ultrapassado, né, paranormal, daquele movimenta Carmen, que Carmen não consegue apertar o dedo no botão para mandar um míssil de lá para cá. Era essas pesquisas que Stalin mandava fazer, e por isso a gente pode ver que aqui a espiritualidade suspendeu tudo, né? Senão o homem vai prejudicar, o homem vai botar expulso do mal, né?
planeta do mal ainda, né? A predominância ainda do mal em relação ao bem. Aqui não é um, país, não é um planeta de Alice, né? País das Maravilhas. Então vamos lá. O homem não é, meu amigo, foi aqui que eu parei. Neste campo de realizações sublimes, a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. O que eu entendo é que ele está dizendo, quem é que limitou essas possibilidades disso ocorrer? Né? Que para mim o mais sublime é aquele quando os apóstolos estão dentro de casa com medo e Jesus, uma nuvem branca se faz, Jesus se materializa, conversa com todos, depois vai embora, desaparece. Então isso poderia acontecer com um parente, né? Já citou aqui que o homem vai fazer mau uso. Então o que? A ignorância. Ele cita aqui algumas coisas. A vaidade e a má-fé. É isso que limita a si mesmo. A ignorância das pessoas, né? Que estão vendo esse fenômeno aqui, que é um fenômeno que comprova a imortalidade da alma. Você está ali querendo pegar na bochecha do espírito, no vestido arrancar um pedaço, querendo fazer aquelas coisas. Aí nem não dá. Às vezes, um trabalho desse, uma equipe espiritual dessa, para a pessoa ficar assim, pô. Aí não. Né? Ignorância, né? Ninguém está falando de maldade aqui na maioria. Vaidade, né? Vaidade humana. E aí tem o caso da má-fé, né? Que ele citou aqui por último. Usar com má intenção. Esses médios. Um médio. Eu sempre fico impressionado que eu tenho um livro com as fotos, né? Não o nome da pessoa original. É o livro de Zimmermann. 900 páginas. Teoria da mediunidade. Ele estuda um capítulo só sobre fenômeno de transporte, que é sair daqui e ir para fora, e de aporte, é de fora para dentro. Agora imagine uma pessoa com um poder desse, direcionar, e não goste de alguém. Então ele direciona, ele cita só os desencarnados, mas o cidadão encarnado, com assessoria dos encarnados afins, das encarnadas afins, ele transportar quem ele não gosta, botar prego na barriga do outro, botar bucha, tem um bocado de coisa, objetos orgânicos, pedaços de sapo, de lixo, quando a pessoa abria. Tem vários casos pesquisados, mas são poucos, né? Porque Deus não permite a maioria. Eu não posso saber porque que permitiu com uns, né? O livro não tem esse detalhe, né? É que permitiu com uns. Deve ser espíritos altamente endividados. A pessoa abria, tinha pedaço de sapo dentro, pedaço de coisa. E acusa a mãe, né? E o pai. A criança, se for criança. Se for adulto, é um louco, né? O hospital, tá comendo prego, é um louco. Termina no hospital. Então, suspenderam tudo. Impressionado com as maravilhas sob meus olhos, notei que, ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimere, materializaram-se mãos e flores, à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes, né, os encarnados, da reunião. Que coisa belíssima, né? Os espíritos aí materializam a mão, né? Aí ele pode ou materializar a flor, como tem livro sobre isso, ou então ele vai no jardim de frente ao centro e vai recolhendo as flores, aquela mão flutuando, recolhendo. Tome uma, Carmen, tome uma, Ferreira. Todo mundo, você vendo só a mão flutuando e retirando as flores, você fica aquilo ali. Você fica maravilhado como ele está, André Luiz, dizendo sobre isso aí. Reinava grande alegria entre todos, né, os que estão ali vendo aquilo, com exceção, né, do senhor P, né, do senhor Pingunço, né, era o apelido dele, que revelava intraduzível mal-estar sobre o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Então, o tempo todo, esses trabalhadores desencarnados ficaram ao redor do homem, provavelmente fazendo uma corrente, né, filha, de passe magnética para bloquear a respiração dos poros do ar, porque ele ia prejudicar o ambiente todo
pelo bafo de cachaça, além de penetrar o ectoplasma que depois vai ser devolvida a médium, e ele sentindo mal. Ele não está vendo espírito nenhum, mas aí vai perguntar depois, e aí, José? E aí? Rapaz, todo mundo, grande alegria entre todos na reunião, no final. Rapaz, me senti muito mal. Esse ambiente, rapaz, rapaz, tô me sentindo bem. Só eu que se sente mal, pô. Pô, acorda pra vida, seu P. Né? É como você tem aqui, quando eu fui na sexta, não ia a primeira vez, né? No tempo, ó, dia de domingo, eu bebi sábado a noite inteira, eu e um colega meu hoje que mora na Itália, era festa, aniversário da sexta, no na Cajazeira 11, palestra de Messias, amigo, nunca esqueço disso. Aí eu frequentava, né? Rapaz, eu me senti mal, cara. E minha mãe me botou um incentivo, né? Que era bolo, era de manhã, dava pra ir, né? Eu não tava bebendo ainda. Bolo, refrigerante de graça. Eu digo, vamos lá ver. Foi agradar minha mãe e o amigo foi. Que depois a gente ia seguir pra praia. Aí, quando chegou lá, eu e ele, se aumentar uma vírgula, Messias fez a palestra. Antes de terminar a palestra, eu e André, né? André, anos que eu não vejo. Nós sentamos, tinha um quintalzinho dentro da casa, saímos do salão, lá na Cajazeira 11, sentamos passando mal, o coração saindo pela boca, batendo, ataque cardíaco, um mal-estar. Aí Messias veio, não conhecia muito Messias, colocou a mão na minha cabeça, irradiando energias para mim, que eu nem sabia como é que funcionava. Aí estão se sentindo mal, o outro colega, bora sair daqui, que lugar ruim. O colega falou, minha mãe, como é que você frequenta isso? Quer dizer, olha o estado, ele está dizendo, é para mim aqui, de ignorância, em primeiro lugar. Ignorava, né? Não estava ali com má fé, não falei isso com má fé, mas por ignorância. A energia ruim era em mim e no colega, que entrou num contraste da minha aura com o ambiente. Minha aura densa, hoje a gente sabe disso, Erasto explica isso, letra a letra no Livro dos Médiuns. A aura densa, vibrando na ondas longas, o ambiente de prece, ondas curtas, André Luiz explica no livro Evolução em Dois Mundos, quando entra, dá um contraste, aí vai batendo, cada um somatiza de um jeito, é falta de ar, é dor de cabeça, é inquietação, é gente sacudindo a cabeça, é gente sacudindo, doido para sair daquilo ali. Diga, José. No caso, boa noite para todos. Boa. No caso, quem estava com as energias negativas era você. É claro. Mas quando a gente vai a um lugar que esse lugar está assim, como você estava, Aí, e a gente passa esses mesmos sintomas. Aí, se você tá bem... Minha pergunta é a seguinte: como fazer melhorar isso? Bom, aí você no ambiente que a Bezerra chama de psicometria de ambiente, todo mundo tem. Kardec foi mais simples, chama de sensitivo, está no capítulo 14. Ou impressionável, a impressionabilidade, né, das energias do ambiente, né? Está lá, capítulo 14, não sei a resposta de cor, né? Porque mais sei que é no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, sensitivo ou impressionável. Mas o que eu posso dizer aí é comigo, né? Se tiver errado, você confere lá. Eu vou o quê? Se eu tiver de trabalhar naquele ambiente, eu vou ter que me escudar na prece. A prece é um poderoso, questão 479. É um poderoso, é um meio poderoso para tudo, né? Um poderoso meio de socorro. É o mais poderoso meio de socorro. Livro dos Espíritos. Me orar, porque se eu tiver de trabalhar naquele ambiente, se eu tiver de sair, vou disfarçando e vou saindo. Oro, vibro aos guias para lá, mas se eu tiver de trabalhar naquele ambiente, e eu preciso trabalhar, eu vou ser um elemento que os guias vão encontrar ali de levar a luz. Orar, saber que eu estou ali é uma prova para mim. Como é que eu vou pedir para sair do trabalho, ser demitido? Então vamos manter na oração, manter o estado que Jesus chamou de vigilância e oração. Porque o ambiente tem formas, pensamentos, né, que entram em contraste com você. Que nem sempre é espírito. Às vezes é aquilo que as pessoas conversam no ambiente. Ele não falou aqui que está utilizando do centro, o que está aqui, abrir coisa. A cooperação dos sons de vozes humanas guardadas na sala. Não é a voz, amor,
coisa isso guardada? É o fluido vital que está guardado, impregnado daquelas palavras que estão ali. Se esse ambiente é de ódio, de rancor, de fofoca, de maledicência, aquela matéria vital que está ali é de péssima qualidade. Os espíritos daquela faixa entram e se nutrem. A gente viu no capítulo aqui. Por absorção do fluido vital que está ali, inferior, se nutrem. Você entra, está buscando um caminho de elevado, de transformação moral, há um contraste. O seu coração começa a bater mais, falta de ar, inquietação. Ore. Se não for um ambiente que é só para entrar um dia e sair, ore e saia. E busque evitar de ir naquele local. Que se você tem condição, mas se não tem, como eu falei, é um trabalho, você vai ter que viver com isso, né? E você será um elemento de apoio à espiritualidade para ir dissolvendo aquelas formas de pensamento que são muito. O meu crânio parece, quando eu vou nesse lugar, o meu crânio parece que tá fervilhando, parece que tem uma coisa assim, sabe? Misturada. E para me situar, para me organizar, é isso, Mário. Não só a oração, mas eu tenho que fazer uma visualização como se eu estivesse em outro lugar. Para que, não sei se isso neutraliza, não sei te dizer bem. Depois que eu faço isso é que eu me sinto bem melhor, mas enquanto eu não faço, não melhoro. Você encontrou seu caminho, é como eu falei, né? Eu falei só de uma experiência minha, eu oro. Outros Ferreira dizendo, vou ler alguma coisa, outros botar uma música, tudo depende do ambiente. Se for um trabalho, eu vou fazer o quê? Eu tenho que focar, me concentrar no trabalho, orar e concentrar. Se o trabalho não puder ouvir música, não puder muita distração. Então cada um encontra o seu caminho, o seu meio para se equilibrar, né? Mas se for um ambiente que eu não preciso ir e eu puder evitar, eu evito, né? Você lembra que ele falou nesse capítulo sobre os hierofantes egípcios, né? Emmanuel escreve sobre eles, né? Ele saturava o ambiente da múmia do faraó, né? Quando ele fala que os espíritos, não, esse capítulo foi outro, foi nesse mesmo, magnetizando o próprio ar com o pensamento, com as mãos, enfim, para saturar o ambiente de energias superiores. Mas eles não são hierofantes egípcios. Os magos, os egípcios, conhecedores profundos disso, faziam. Nos ambientes da tumba, o faraó, magnetizavam lá. São espíritos de capela, né? Encarnaram naquela coisa. Conhecedores disso, magnetizavam tudo aquilo ali. É por isso que quando abre-se uma tumba, muita gente fica doente. A Emmanuel cita esse caminho da luz. 2000 anos, as formas de pensamento ainda estão ali, ameaçadoras, agressivas, circulando para proteger Faraó, o Deus na Terra. Então eles magnetizavam com formas apavorantes, que a pessoa entra, o escavador, o arqueólogo não vê, mas ele sente o mal-estar, passa mal, adoece. Tudo tem um porquê, José. Tudo, eu sei que você sabe disso. Tudo, não existe nada sobrenatural. Tudo é natural. A gente está trabalhando na mente para utilizar tudo isso, mas para esses aqui, para o caminho do bem. Né? Então, depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, né? Cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico, né? Saísse do transe. Todo mundo colaborando, né? Tá tudo certinho aí? Tá faltando alguma coisa? Né? Faltando algum parafuso na cabeça da médium? Não, tá tudo certo, né? Não tem problema. Já para imaginar, eu não foge o livro, eu não sei se eu doei ele já. É o livro da médium Madame Hope, Madame d'Espérance. Tem a foto. Você olha a foto, você não acredita. Porque ela está numa reunião, a foto antes, ela com vestido, ela é médium de efeitos físicos, ela com as pernas, o vestido em cima. O rapaz agachado junto das pernas dela, com a máquina fotográfica, outro fotografando em cima. O espírito Philip, o coordenador, pelo outro médium, ou foi por ela, não sei, vai dizer, hoje vamos desmaterializar as pernas da médium. Aí as pessoas se agacham, tem a mesa ao lado da médium. Ela tá, aí
tem a foto pegando na perna dela, né? Com respeito. Ela está lá as coxas dela. Aí o espírito promove a desmaterialização das pernas. Fica só o vestido e o cotoco daqui para cima e todo mundo pegando na cadeira e no pano vazio. A mediunidade, quando a gente desenvolver, quem deixou isso claro para a gente foi um mestre. Vós sois deuses. Você, com o poder da mente, você é um Deus com D minúsculo, como diz Joana, que Deus com D maiúsculo só existe um, mas sois co-criadores. Você desmaterializar apenas a mente, depois ele rematerializa. Você tem que ter gente especialista. Senão, peraí, a perna voltou mais curta, volta de novo aí. Está faltando um dedo. Então você vai... Quem fez isso consigo mesmo? Jesus, né? Está lá na Bíblia, né? Atos de Apóstolos. Foram apedrejar ele no templo. Ele se desmaterializa. E todos os apóstolos procurando ele, os outros com a pedra na mão. E aí ele está sentado lá fora. Ele se rematerializa lá fora. Está em Atos de Apóstolos, na Bíblia. Quando ele falou que eu enviei a Abraão. Como o senhor com 30 anos... blasfêmia, e pegaram pedra para apedrejar ele. Aí ele desmaterializa-se e rematerializa-se lá fora. Imagina quando Itamar, eu, Joelma, tiver um poder desse, cara. Um poder. Eu vou para lá para trabalhar. Vai pegar o buzu, o Uber? Não, peraí. Eu vou me desmaterializar e vou me materializar. Vou dormir mais um pouco, né? Que é rápido. E rematerializo lá dentro da sala, lá na Lapa. Então, a gente ia usar muito por brincadeira. Então, isso não dá para ter um poder desse generalizado, né? Pega comigo aí, vai ver que eu estou brincando já. Então, vamos lá. Era forçoso... Boa noite. Aí, Mário, os filmes de ficção científica aí, hein? Que já tem vários filmes, né? Materializa, desmaterializa, um filme de ficção. E uma situação dessa é real. É bíblica. André Luiz explica no livro Mecanismo da Mediunidade a desmaterialização de Jesus. Ele tem poder mental para isso. Rematerializar-se, desmaterializar-se. Como é que foi um homem daquele passou entre nós, cara? É uma coisa absurda, né? Ele fala a Pedro, né? Você acha que se eu quiser eu não peço a meu pai? Ele envia uma legião de anjos, de espíritos puros ao comando dele. Imagina os espíritos que construíram o planeta. Quem é Pilatos para fazer frente? Quem é organização do mal? Nenhuma. Fazer frente a um espírito de uma altura dessa? Era forçoso confessar que, para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Semelhavam-se a crianças afoitas. Onde a gente vai, só escuta esses espíritos elevados chamando de criança. A gente já ouviu aqui, tem alguns aqui, que a gente é pequenas crianças. Quer dizer, a gente... Pessoas sem amadurecimento se assemelham a crianças. E afoitas, né? Mais interessadas no espetáculo inédito do que desejosas de consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado, André Luiz, né? Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir à causa da verdade e do bem. Então você olha aquilo ali, o que é que ele esperava, né? Primeiro, é o motivo básico, provar a imortalidade da alma. Vovó apareceu ali, um espírito se materializou, o médico curou alguém, criou a mão andando lá, pegando flor. Pô. E depois disso, provocar na gente o desejo de servir ao bem, a causa do bem. Não é ser espírita, não. Não está dizendo só isso, não. Se integrar uma causa do bem, porque sabe que nunca vai morrer. Né? Então, para levar a pessoa a uma reflexão para uma transformação moral. Né? Tá cheio. Então, tudo isso aqui é para tirar esse exemplo.
peraí, se ninguém morre, se eu guardo ódio, rancor, né? Eu chego nesse local aí, onde eles estão, no mundo espiritual, com ódio e rancor. Será que eu vou estar nesse estado de paz desses espíritos? É claro que não. Né? Porque você não vê nas materializações espírito obsessor. Você vê, a gente falou que eles não podem entrar. Não entra o obsessor materializado. Porque senão a média está arrasada, coitada. O obsessor vai descarregar todo esse fluido dela. Depois vai voltar para a célula dela. Aqui não é uma reunião mediúnica de atendimento ao enfermo. Não é. Então, ele falou, há locais para isso, que é a reunião mediúnica, para atender o obsessor, o perseguidor, não aqui. Materializar espíritos assim, né, anos, ainda com a impressão mental do túmulo, do rancor, do ódio, aquelas formas apavorantes, né, impregnando o ambiente, saturando aquelas energias negativas. Não é esse local, não é para isso. Né? Então, as pessoas não estão fazendo reflexão nenhuma de servir essa causa, nada. Só esperando a próxima. Aqui podia ser muito comum. Que dia vai ter a próxima, Carmen? Rapaz, que coisa maravilhosa. Como é que pode? A vizinha se materializou, dona Carmen, hein? Eu conheço aquela vizinha, o espírito se materializou. Vai ter a próxima quando? E quando sai, não está nem aí para transformação moral, para uma reflexão, para se integrar a uma causa do bem, de caridade, de amor próximo. Ele quer que Carmen, se for a dirigente aqui do grupo, me diga, daqui a 15 dias, não bota meu nome aí, viu? Eu nunca mais vou deixar de ver. Não vai porque os espíritos suspenderam. Você vai ficar ao estudo. E se quiser, você vai integrar a mediúnica. Mas não para ver desse tipo assim. Aí as pessoas não querem estudar, não. Aí não. Eu quero ver o fenômeno. E Jesus, expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus, considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que eu não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém, né? Então, viveu 2000 anos atrás. A população ali, aqueles gatos pingados, né? Não sei quem é que fazia o censo, né? Segundo alguns, não chegava a humanidade conhecida, né? Já que as Américas, os outros locais não eram conhecidos, mas tinha gente, né? Os índios. Mas ali é em torno de quase 300 milhões. Roma, que fazia o censo. Né? Tem lá na coisa. Em torno de 300 milhões a Terra conhecida no planeta. Hoje são 8 bilhões. Então, mas naquela região só ali, da Galileia, dos galileus. Será que ele falou só para aquele punhado de 5 mil que andava atrás dele? Você julga que ele ensinou só ali para aquelas pessoas? Não, meu amigo. Convença, aqui é a reflexão para todos nós, né? Convença-se de que todos os nossos atos, todos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Aqui, Ferreira, todos os nossos atos, Ferreira, segundo o Espírito aqui, a gente não pratica só, digamos, se eu não gosto de você, e lhe ofendo, lhe irradio, lhe coisa, esse ato está sendo praticado, visto, revisto, fica gravado no ambiente, no éter cósmico, para a humanidade inteira ver, acessar. A compensação é que o bem também. Né? O bem também fica. Então, quando você, Ferreira, doa um pão a alguém, dá um passe em alguém, orienta alguém, mas foi para uma pessoa só? Não, foi para a humanidade inteira. E aquilo ficou gravado. Para a humanidade inteira. O mal também. Porque é neutro a ação. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem. Nem cresceram, né? Nós somos crianças. Cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde, né? Aí Josi que está sempre me lembrando, Mário, nada se perde, Mário. Toda semente fica lá. Josi lembra sempre a gente isso. Aqui, nada se perde. Então está ali, ficou a semente na cabeça dele. Quando chegar no mundo espiritual, vai e volta.
Rapaz, você participou disso. Mas nunca, eu sabia que existe vida após a morte, que eu vi os espíritos materializados. Sim, ali era para você buscar uma transformação moral. Não é só para você ficar vendo o fenômeno. O fenômeno leva você a uma reflexão, várias reflexões ético-morais. Né? Mas é porque você era muito criança. Você estava aí na fase só de pegar no brinquedo, de cheirar o brinquedo, de brincar. Né? Só naquela época ainda, de só ver o brinquedo, ver o fenômeno. Né? O outro, você não tinha uma criança afoita ainda. E sorrindo, rematou, depois de longa pausa. É verdade que você, no mundo, foi médico sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho, né? Não só ele, como é comum também a nós, né? A gente quer ver o resultado, né? Do trabalho ao qual nós somos instrumentos. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Por quê? Aí ele está explicando uma imagem, né? Filosófica, né? Que está explicado no livro que eu já falei, A Caminho da Luz. Né? Já que Emmanuel vai dizer que os egípcios, esse grupo de espíritos que foram exilados no planeta Terra, eles trazem a ideia junto com os hinduístas, né? Que foi para outra área, os indianos, a ideia da imortalidade da alma. Né? Da imortalidade. Os egípcios fazem tudo isso. Toda a sua mitologia é baseada na vida futura. Né? Bem-aventurados, quem traz é os egípcios, que Jesus utiliza, as bem-aventuranças, bem-aventurados. Né? A ideia das leis de causa e efeito, né? O julgamento do grande juiz, a balança, né? A pena e o coração, já que a alma para ele estava localizada no coração. A alma do desencarnado deve equilibrar-se no mesmo peso de uma pena. Né? Senão você vai para o Hades, para o inferno, ou vai para a reencarnação, a mente em psicose, que eles trazem também, embora dizendo que podia reencarnar como cobra, animal, era natural cada um. Isso milhares de anos antes de Jesus. Então, essas sementes, Carmen, depositadas lá nos sarcófagos, está semeando aqui, ó, século XXI entre nós. Somos nós estudando na essência mitológica deles lá, agora sem mitologia nenhuma. Aqui, a mesma coisa. A imortalidade da alma. O faraó morria, os seus serviçais se matavam. Que gerou tudo. Os guerreiros de terracota, tem um documentário, eu estou assistindo na Netflix. Na China também, o imperador morre, 2.000 pessoas se matam para servir a ele no mundo espiritual, né? Para servir ao grande imperador, né? Porque ele não pode trabalhar, então vai ser servido. Era a ideia da época, era a ideia. Mas essas sementes vão sendo modificando com Jesus e até chegar agora aqui para a gente, né? Alguém, 8h30. Alguém quer acrescentar algo do capítulo que finalizou? Belíssimo capítulo, embora não tenha materialização, né? Do que eu saiba. Né? Se tiver, me avisa aí que eu vou ficar louco para ver. Se materializar e conversar com a gente. Oh, eu não gosto, não vou mentir. Mas vamos lá. Já teve, né? Daquele senhor, mas isso é uma transcomunicação. Que ali não foi uma materialização, foi uma transcomunicação. Vista por eu, Ferreira, Jailson e Ivan. Inesquecível. Na videochamada do Zap, em menos de 2 meses que a gente iniciou. Para dizer a gente, continua na pandemia. Então vamos lá. Certa noite, capítulo Intercessão. Só o título já diz tudo, né? Eu sinto simples. Não é intervir, é interceder. Diga, Miguel.
o meu assistente. Mas vamos lá. Intercessão. Certa noite, finda a dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos. Curso, Carmen, de madrugada. Curso de... Você não está no curso aí do Semente? Aqui também é um estudo, é um curso que todos nós estamos em volta de uma obra. De madrugada, esse mentor faz um curso para os interessados, que eram 300 da equipe dele, que só vai 32. Mesmo assim falta. Mas há também gente de outros centros, de outras religiões que vão também. Edivaldo não cita aí. Marcel citou que Padre Fábio de Mello participa de vários cursos com Edivaldo. Ele nem coisa, de madrugada. Está participando. Joana, o mentor dele está levando ele. Ele tem muita resistência com o espiritismo. Está levando ele de madrugada. Então, há um curso, para quem gosta de curso, né? Meu orientador foi procurado por 2 senhoras. Aí é atendimento fraterno, né? O capítulo agora é sobre isso. Meu orientador foi procurado por 2 senhoras que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimento. Elas não participam do curso, mas o guia delas, essa senhora aqui, vai levar uma encarnada, né? Pelo desdobramento, vai levar ela ao mentor Alexandre, né? Então, as condições que ela foi especial, né? Alguém, dá para o senhor atender? Eu vou trazer uma pessoa aí, quando o senhor terminar a aula da noite. Vamos lá. Porquanto eram criaturas que ainda se encontravam, aliás, as duas, né? Ainda se encontravam presas aos veículos de carne e que procuravam o instrutor, temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. Então, de madrugada, as duas estão encarnadas. A mais velha, evidentemente espírito mais elevado, lei de mérito, teve acesso fácil, né? Pelas expressões de luz de que se via rodeada. Aí não tem como disfarçar, porque luz é de caráter pessoal, que irradia do perispírito dela. Parecia muito conhecida, né? E estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfaçáveis demonstrações de carinho. Já a outra, porém, envolvida em um círculo escuro, a aura dela, né? Trazia o semblante lacrimoso e angustiado. E aí já entra a coisa. Uma está com aura de luz, a outra aura de sombra. Uma é má, outra é boa, tem nada a ver. É porque a outra está triste. A outra está triste, está sob aflição. Como é que a aura vai ficar brilhando? A aura fica escura. A aura se modifica pelo sentimento e pelo pensamento. Né? Que eu li o livro Mensagem da Água, e o cidadão pensando na água, né? E quando muda o pensamento, ele fotografa os cristais começam a se melhorar. Né? Se melhorar. Então, não só influencia dentro da gente, mas principalmente a água do nosso ambiente doméstico e a água dentro do corpo. Esse é o trabalho de Masaru Emoto. Ó, meu amigo, exclamou a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador, depois das primeiras saudações. Trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosa circunstância. A mulher está de luto, né? Como é que ela vai estar com a aura brilhante, né? E enquanto a senhora indicada enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava: Alexandre, conheço a elevação e a urgência de seu serviço. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas, né? A humildade dela, veja que é um espírito elevado, né? Encarna. A gente é bem humano ainda, me perdoe. Né? Perdoe-nos, pois se batemos à sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes,
Etelvina, minha amiga, falou o instrutor, com entonação de ternura. Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Belíssima, né? Em toda parte, pessoa que está com aflição, um problema sincero, né, é digna de amparo do mundo espiritual elevado. Se há sofrimentos na carne, existem eles também aqui, né, no mundo espiritual, ele está citando, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros e, em todos os lugares, devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade. Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se, fazia 12 anos, com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. O primeiro noivo se matou, né? A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o primeiro noivo, bem amado de seu coração, o que se matou. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a ventura conjugal com amoroso entendimento. Haviam recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, né, era uma pessoa triste, né, dado à depressão crônica, era dedicado e fiel. Quantas vezes desejara ela balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas. Ela não, tentava ajudar o marido a sair daquele estado emocional, né, de recorrência à tristeza, melancolia sem razão de ser, né, sem a razão aparente, né, aos olhos dela. Tentava levantar o astral dele. O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Era uma pessoa fechada, né? É bem interessante. É um romance, né? Era uma pessoa fechada. É um romance comum, né? Na vida aí. Presa, não se abre com ninguém, nem com a esposa, né? Então, apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Uma família em harmonia. Não obstante, porém, viverem para o desempenho das sagradas obrigações domésticas, apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Ela não explica, né? Qual foi? Resultado disso, Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver que, embora encontrado junto do corpo, exangue, né, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Ela pergunta, né? A primeira coisa que o tempo começa a se esgotar e a gente vai ver esse romance. Os guias ouvem notícia ruim, né? Que às vezes a gente fica imaginando. A gente quer se afastar de notícia ruim, é um direito nosso, né? A gente não quer ficar botando aquelas coisas na cabeça de jornal, de coisa. Mas quando a gente está integrado ao bem, a gente vai ter que participar dos, entre aspas, romances que é a vida real infeliz das pessoas. Ele está ali ouvindo uma história que acontece na Terra. O marido vivia em paz, a mulher com 3 filhos, um se suicidou, meu Deus, o outro se matou. Você está saindo de um curso, todo mundo alegre, e vem uma pessoa para dizer só isso. Mas a pessoa faz o quê? Eu estou aqui para ajudar. E ele coloca o detalhe, esteja no mundo de cá, espiritual, ou no mundo encarnado, devemos estar sempre prontos à cooperação legítima. Né? Não vimos com essa história não, pelo amor de Deus.
eu saí de uma palestra ótima. Não. Por isso que eu entendo esse capítulo como um atendimento fraterno. É um capítulo para o atendente fraterno. Né? O atendente fraterno é que ouve esses dramas, né? Da vida comum. Então a pessoa vai para o centro e quer saber como é que minha vida virou assim, né? Um noivo se matou. Na hora que eu encontro a felicidade, o marido era melancólico, dado a tristeza, não conseguia levantar o astral. Aí pergunta, ô dona Carmen, me ajude, que mistério envolveu isso aí? Eu sei, eu não sou espírita, não entendo nada, mas bati essa porta aqui, que eu quero compreender. Que a mulher está triste, arrasada, né? Então, que mistério envolveria o hediondo crime? Ela pergunta. Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio. Tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. A polícia deu como suicídio. Né? E ela não aceita isso. Né? Morreu o primeiro, o segundo ela não via motivo, se matou por quê? Né? Então, entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Ela admitia que o marido morreu, foi assassinado. Que motivos conduziriam um homem probo, né, honesto e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? 3 filhinhos, amava a mulher. Aí Ferreira lá ouvindo, aí Ferreira pensou, atendente fraterno, Itamar, vou fazer a cena, viu? Aí o Ferreira começa a virar o olho, sacudir a cabeça, se arrepiar todo. Isso aí foi coisa feita. Que fizeram pra você. Misericórdia. Isso aí. Mário! Isso aí foi um negócio que fizeram. Aí tá brincando, mas acontece isso aí, né? A pessoa traz. Mário! Diga, Carmen. Esse não é aquele caso, eu não sei, né? Porque eu já me esqueci. Esse é aquele caso que ele matou o outro e depois não se suportou com a consciência e se matou? Esse caso, não, né? Não sei se é esse, eu também esqueci. Mas guardemos o próximo capítulo. Ainda? Vamos continuar. Guarde sua ansiedade. Eu também não sei. Isso aí realmente você falou, eu não sei se foi esse caso, não. Mas vamos lá. Até o tempo aí, né? Faltam 10 minutos. Cadê? Então ela quer saber, cheia de dúvida, né? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos. Então eles não eram ricos, né? Não eram ricos, né? Mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Ou seja, eles não estavam arrasados, né? Nesse ponto de desemprego, de passar necessidades materiais. Não, eles não estavam nessa situação. Pelo menos é o que ela entendia na sua vida doméstica, como as mulheres, a maioria aqui, não trabalhavam fora. O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Todavia, em sua generosidade feminina, Esté, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém, não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. É um atendimento fraterno. Então, eu brinquei com Ferreira aí, com Carmen. Pessoa, eu não quero saber para me vingar. Às vezes a pessoa vem naquela ignorância, mas foi alguma coisa feita, fizeram alguma coisa para mim, porque eu fiquei noiva do primeiro, se suicidou. Agora a polícia dizendo que o marido de 3 filhos também se suicidou. Eu preciso que alguém console meu coração, moça. Aí eu brinquei que Ferreira jamais faria isso, né? Ele dizia, não, foi coisa feita mesmo, não sei o quê. Então, não é esse o alívio que na casa espírita, né? Na casa espírita, ela vai encontrar, né? Estou falando que não encontra esse alívio, entre aspas, em outros locais. Então, a intenção dela é seríssima. É seríssima. Ela não deseja se vingar de ninguém. Ela quer consolar o próprio coração, saber a verdade. Né? Algo. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro, no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Ela quer porque ela dorme e não encontra com o marido. Não encontra.
Ela quer, então, por essa Etelvina, sua prima encarnada, né, no sono leva ela, e Etelvina sabe que esse mentor tem condição de trazer o marido dela e fazê-la encontrá-lo durante o sono, e ele explicar se foi assassinado ou se ele se matou. E se matou, por quê? Ela não quer se vingar. Se foi assassinado, ela não quer saber o nome de ninguém, não. Mas ela quer só saber que foi assassinado. Né? E a polícia está errada. Que é uma pessoa boa aqui. Então, será que é possível isso? Alexandre promover esse encontro? No sentido de obter as notícias diretas? Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida. A mulher não trabalhava fora nessa época, a maioria, né? Só as que não tinham jeito mesmo. Mas antes disso, desejava algum conforto para o coração, anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. Além dos filhos pequenos, 2 tios dele, né, que é um casal que foi morar na casa, foram despejados, a gente vai ver aqui. Então, quando chegou lá, aconteceu tudo isso, o marido que trabalhava, que sustentava a casa, foi assassinado ou se matou. Ela quer saber. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer? Que terá sido feito de Raul? Que eu teria assassinado? Ela está na ideia fixa, né? Que ele foi assassinado. E por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se por meio das mais descabidas indagações, que André Luiz cansou até de anotar, né, as perguntas que ela fazia. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo-lhe: é o atendente fraterna. Tenha calma e coragem, minha amiga. Viu que ela estava falando, deixou ela esgotar, não interrompeu. Tem hora que vai ter que interromper mesmo. Aí ele falou o quê? Tenha calma e coragem, minha amiga. Nesse momento, não é fácil esclarecê-la. É o doutrinador, um espírito, é um atendente fraterno, uma pessoa, é um espírita, qualquer outra pessoa. Né? É imperioso se indicar, que precisa conhecer com cuidado, a fim de solucionar o problema com critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração. Então, vá para casa, para o seu corpo, ore sempre, confiando as orações ao Supremo Pai. Ampare-se à fé sincera, confie na providência divina e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Pare aí, porque aí vai começar todo um trabalho investigativo de Alexandre para descobrir o que aconteceu com Raul. Mas por que ele não respondeu logo? Um espírito de uma altura moral e de conhecimento como esse, né? A pergunta de André Luiz será aqui nos próximos, que André Luiz vai perguntar, quando a mulher saiu no ouvido dele, por que o senhor não invoca o Raul? O senhor tem poder para isso. Não precisa, pelos seus poderes mentais, né? Ele vai explicar por que ele pode fazer isso, é o comum fazer. Um espírito da envergadura dele é um guia de um centro. Né? Há uma hierarquia. O guia do centro não é um guia, um guardião nosso. Há uma hierarquia, ele está superior. Ele atende ao bairro, à região. Né?
Os guias individuais nossos vão ao guia do centro. O guia do centro vai o quê? Ao comandante do Estado, ao guia do Brasil, Ismael, né? Daquela região toda. Toda uma hierarquia no mundo espiritual. Eu já lembrei aqui, mas eu não vou dizer não. Fique tranquilo. Ah, então tá certo. Controle sua ansiedade, que ele falou aqui, né? O Espírito falou aí. Hoje eu falei mais, vocês ficaram calados, porque também é mais uma narrativa mesmo, para a gente conhecer o drama de Esther, que teve o primeiro noivo suicidou-se e o segundo, para ela, ele foi assassinado, enquanto a polícia diz que ele se suicidou também e deixou ela viúva, ainda cuidando dos tios dele, provavelmente, desamparados. Dramas comuns no planeta. Amanhã, se Deus permitir, estaremos dando continuidade a esse drama, né? Que, agora, antes de terminar aqui, um espírito desse, Esther, não, ele está encarnado, mas vamos botar aqui o próprio Raul, quando se equilibrar. Aí ele projeta o seu drama pessoal a uma médium, ou um médium, e aí ele deseja psicografar a sua vida. A sua vida. Dá um romance. Ou essa mulher, quando desencarnar, Esther, aí a trajetória agora de readaptação dela, né? Trabalhar fora, criar o filho, sustentar o sobrinho, quem sabe encontrar outra pessoa. Aí vira um romance. Um romance. É esses romances espíritas, mas desde quando Esther traga o conteúdo elevado, doutrinário, de esperança, de fé, de gratidão a Deus por essas provações que ela está passando, que são provações duras, difíceis, mas que traga isso. Mas não é só trazer como uma coisa que leve as pessoas à tristeza, a ficar com raiva de quem matou, de quem fez isso, como é o comum. É isso que Ivone do Amaral Pereira recusou do espírito que ela chamou de beletrista. Ele queria que ele contasse a vida dele, que era um drama assim, um drama bem pesado. E ela perguntou, sim, e a parte elevada? Que fala de Deus, de gratidão, de esperança, de você ser grato à sua vida, essa vida infeliz que realmente ele teve, de só tristeza. Você é grato? Não, então não vou escrever. Porque você não compreendeu nem a sua existência. Você não adquiriu nada com sofrimento e está desencarnado. Rapaz, o espírito fica louco com ela e vai ficar 15 anos no pé dela. E Bezerra deixa ele lá para ver se ela aceita de outros. Por que recusou? Você não aproveitou nada com sua existência. Está cheio de mágoa ainda. Eu escreveria se você demonstrasse gratidão a Deus por ter tido uma vida assim. Assim eu não escrevo. E aí não escreveu mesmo. Ivone era nosso cego. Ela não tinha nada de perguntar alguém. Não vou fazer, não faço. Acabou. Vamos lá para a nossa prece. Agradecer ao divino amigo Jesus por permitir que sua luz, que se faz presente através dos nossos anjos guardiães, a envolver a todos nós, nos auxiliando ao equilíbrio mental, emocional, espiritual. Agradecer pela presença de vários outros irmãos desencarnados que contam os minutos, entre aspas, aguardando o início desses singelos encontros, onde pessoas simples buscam se acercar de uma obra sublime para compreender a vida real e primitiva, que é o mundo espiritual, ao qual eles estão vivendo de uma maneira presente e que nós estamos mergulhados nele, compondo a humanidade terrestre. Muitos amigos já fizemos desde o primeiro dia desses encontros, e envolvendo o que se reuniu
a este mundo, o mundo real e primitivo, de onde ele veio e de onde ele já retornou, o amigo Osni Moncorvo. Que esperamos em Deus esteja a cada dia recuperando-se do seu estado emocional, fazendo o balanço da própria existência, analisando o que é trigo, identificando o que é joio dentro de si, encontrando mãos amigas que vão ajudá-lo a erguer-se do leito de convalescência, a caminhar pelos corredores do posto de socorro, a respirar a brisa do ar, do ambiente espiritual elevado ao qual se encontra. E rogamos a Deus que Ele controle a ansiedade de estudar, de aprender e de querer falar para nós, para dizer assim, que vale a pena estudar o Espiritismo, mas acima de tudo vale a pena viver o Espiritismo dentro de si e nas próprias ações. Então somos gratos ao Onofre, a seu Nascimento, a Filomena, todos que amparam o amigo Osni agora. Muita paz para todos. Muita paz. Boa noite a todos.